útero infantil, causa, sintomas e tratamento. Quer saber tudo sobre isso? Então, vem comigo! Olá, tentante! Meu nome é Tatiana Oliveira, seja muito bem-vinda! E se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva para me acompanhar até a chegada do meu tão sonhado positivo. E no decorrer do caminho, a gente vai trocando várias dicas e ideias. E para você, minha amiga linda que já é inscrita, um beijo. Muito obrigado pelo seu carinho. Já vai deixando seu like aí para me deixar feliz. Comenta aqui embaixo e compartilha. Compartilha aí com a tua amiga que está tentando engravidar e no grupo de tentantes que você participa, tá bom? Agora chega de blá 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 e vamos ao assunto. Então, o útero infantil, que também é conhecido como hipoplástico ou hipogonadismo hipotrófico, ou seja, o útero infantil, ele é uma malformação congênita que já vem desde o ventre da nossa mãe, né? Ou seja, a menininha, né, a criança, ela já nasce com essa malformação. Isso acontece por um erro da hipófise, que é uma glândula que a gente tem embaixo do nosso cérebro, no meio do cérebro, só que embaixo. E essa glândulazinha, que é bem pequenininha, ela é responsável por produzir o hormônio e enviar o hormônio para cada parte do corpo da forma correta que a gente necessita para se desenvolver. Então, quando essa glândulazinha chamada hipófise, quando ela não trabalha de forma correta, a gente pode ter alguma deficiência de hormônio. E quem tem o útero infantil é justamente isso. Ela tem uma deficiência do hormônio que não é mandada da forma correta para o útero e para os ovários, fazendo assim que o útero não cresça. Ou seja, o útero infantil, ele é, como já diz o nome, ele é pequeno. Ou seja, a menina vai crescendo, vai se desenvolvendo e quando chega na adolescência, o útero dela é pequeno do mesmo jeito de quando ela era uma criancinha, um bebezinho. É um útero muito pequeno e ele não apresenta sintomas, ou seja, a menina vai viver a infância dela normalmente e não vai sentir nada, mas quando chega ali na fase da adolescência, ela tem um pouco de dificuldade de se desenvolver, ou seja, o peitinho dela, né, o seio demora a crescer, a menstruação demora a vir. Então tem meninas que têm o útero infantil que a menstruação só desce com 15 anos, 14, 16 anos. Por quê? Como o útero não recebeu o estímulo certo durante a infância, então a menina ela demora mais para ter o ciclo menstrual. Ou seja, ela não menstrua, ela não ovula e sucessivamente, quando ela tiver adulta, ela vai ter uma dificuldade para engravidar, porque ela não vai ter ciclo, o ciclo dela não vai ser normal. Não vai ser um ciclo menstrual normal. Então, existem também dois tipos, né, de útero infantil. Tem casos que é só o útero, que é infantil, mas os ovários, eles são normais, eles produzem o óvulo de forma correta, amadurece o óvulo de forma correta e a mulher consegue ovular, mesmo tendo o útero infantil. A dificuldade dela é, se ela conseguir engravidar, a dificuldade maior é do bebezinho se desenvolver, porque é aquele úterozinho muito pequenininho, muito apertadinho e não tem espaço para a criança crescer e se desenvolver dentro dele. Então esse é o caso mais simples de útero infantil, né? Que o ovário é normal, os dois ovários são normais, a trompa é normal, só o útero que é infantil e não se desenvolve. Então, o médico, né, o ginecologista, obstetra, ele vai passar um hormônio apropriado de acordo com a dificuldade de cada mulher, para que o útero dela se desenvolva um pouco mais, cresça um pouco mais, para que ele possa suportar a gravidez e que tenha espaço para o bebezinho se desenvolver. Então, tem útero infantil que a mulher consegue levar a gestação
adiante até os 9 meses, mas tem útero infantil que a criança consegue crescer um pouco, se desenvolver um pouco, então os médicos vão segurando ali aquela criança. É uma gravidez um pouco de risco, uma gravidez que tem que ser acompanhada, porque em certo período da gestação, se o bebezinho parar de crescer e ele fazer assim lá ultrassom e ver que tá muito apertado ali, e a mulher já tiver com 7 meses, 8 meses, eles preferem tirar o bebê, né, antes, para que ele tenha mais chances de sobrevivência, né, porque é muito apertadinho ali, dependendo do tecido do útero e do estímulo que ele recebe. Tem útero que mesmo dando o estímulo, né, o hormônio para que ele cresça, ele não cresce tanto. Tem uns que crescem, tem uns que não crescem. Então, isso vai depender de casos para casos. Tem casos de útero infantil que os ovários também não se desenvolveram, ou seja, a mulher, além de ter o útero infantil, ela também tem os ovários, né, bem pequenos, encruadinhos, que não têm a capacidade de produzir óvulos e de formar um ciclo naturalmente para que ela venha engravidar. Então, esses são os casos mais graves, né, de útero infantil, que é o útero juntamente com o ovário também infantil. Tem alguns casos de que o médico dá o hormônio para estimular ali aquele ovário, para que ele venha produzir algum óvulo, para que ela tenha mais chances de engravidar. Então, o útero infantil junto com o ovário infantil é mais difícil, né, da mulher conseguir engravidar, porque aí ela não vai produzir óvulos. Então, dependendo do caso, o médico vai fazer aquela estimulação ali, vai tentar fazer com que aquele ovário produza algum óvulo, vai retirar aquele óvulo, vai continuar fazendo um estímulo nela para que o útero dela cresça mais um pouco, para depois pegar aquele óvulo, fazer a inseminação, né, com o espermatozoide do marido daquela mulher e depois colocar aquele óvulo já fecundado dentro daquele útero. Então, assim ela tem mais chances de engravidar, porque naturalmente não tem condições, a não ser que ela tenha somente o útero infantil e os ovários sejam normais, que ela consiga ovular, consiga menstruar, tudo certinho, direitinho, ela tem mais chances, porque aí o médico só vai dar o estímulo para o útero crescer um pouco mais. Mas mesmo assim é uma gravidez que tem que ser bem acompanhada. E no caso de mulheres com útero infantil junto com ovário infantil, aí é mais difícil de engravidar naturalmente. Certamente aquela mulher vai ter que fazer uma inseminação artificial ou com o próprio óvulo dela, que o ovário vai ser estimulado para que ela produza um óvulo para que seja inseminado. Ou se no caso, após o estímulo não tiver resultado, o ovário dela não produzir nenhum óvulo, então ela pode pegar o óvulo de uma doadora, inseminar e colocar ali naquele útero que também já vai ter recebido um estímulo para crescer um pouco mais para poder abrigar o bebezinho. Então isso vai de casos para casos, né? Varia muito. Tem mulheres que têm o útero infantil e conseguem engravidar naturalmente e gerar o bebezinho durante a gravidez inteira. Tem mulheres que têm que tirar o bebezinho um pouquinho antes do que a data prevista. E tem mulheres que infelizmente não conseguem naturalmente, né? Tem que ter uma intervenção médica, tem que fazer uma inseminação, alguma coisa assim desse tipo, porque naturalmente ela não consegue por conta do útero e ovário ser muito pequenos, né? Muito encruadinho. Então, como a mulher pode saber se ela tem o útero infantil ou não? Um dos sintomas que eu falei, né, que é a demora da primeira menstruação e a demora do desenvolvimento dos seios, né, de quando a mulher ainda é adolescente. Então, o médico fazendo uma ultrassom, uma transvaginal
ou uma ultrassom pélvica, ele consegue detectar aquele útero infantil, né? Vai ver que aquele útero, ele não é de um tamanho normal, mas sim é bem pequeno. Ou às vezes o útero ele tem o mesmo tamanho e comprimento, ou seja, o mesmo contorno e tamanho do colo do útero. Veja que tamanho pode chegar um útero, ou seja, tem colo de útero que é isso aqui, mais ou menos, né? E o útero, ele fica compridinho assim e do mesmo tamanho do colo. Então, nesses casos, que são os casos mais graves, que a mulher ela só consegue engravidar através de uma inseminação artificial. Um beijo. Continue orando por mim, que eu vou estar orando por você. E não me esqueça, hein? Tenha fé no Pai, que o positivo sai em nome de Jesus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.